Olá, boa noite, bom dia, boa tarde, aonde este vídeo chegar. Eu quero aproveitar esse momento para fazer algumas considerações e trazer para você que está um pouco desesperado, um pouco angustiado com essa situação de doenças, de pandemia, de vírus, tudo isso que tem acometido a nossa paz. Eu quero colocar diante de você alguns textos bíblicos para que você possa fazer algumas reflexões. Primeiramente, vamos lembrar do início da criação. Aqui na minha Bíblia diz que quando Deus terminou de criar todas as coisas, tudo estava muito perfeito. Quando Ele olhou para aqueles carmachés, para aquelas árvores altaneiras, para aqueles frutos maravilhosos, quando Adão foi criado perfeito, quando Eva foi criada perfeita, então Deus, havendo criado todas as coisas numa semana, a semana da criação, depois Ele, qual grande arquiteto, Ele extasiou-se diante daquela obra e diz que tudo era muito bom. Então nós lemos aqui no livro de Gênesis capítulo 1, versículo 25. E fez Deus os animais selváticos segundo a sua espécie, os animais domésticos conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra conforme a sua espécie, e viu Deus que isto era bom. Amigo, eu não sei se você crê, como eu creio, no princípio criacionista, numa semana de 7 dias que tudo foi criado perfeito por Deus, por atos maravilhosos, por atos miraculosos, não mais em ação agora, porém, Deus ainda mantém este universo. Deus é um Deus imanente, não é aquele Deus ausente que criou e foi embora, como dizem por aí algumas filosofias humanas, dizendo que Deus criou e colocou isso aqui como que se tivesse a triste sorte para cada um seguir o seu destino. Mas a minha Bíblia fala que Deus criou e que Deus mantém. Haja visto o texto de Apocalipse: segure os 4 ventos da terra, até que hajamos assinalado nas suas frontes os servos de nosso Deus. Então existe uma ordem para segurar, para comandar, para deter os avanços das coisas, das intempéries, deste universo, desses intempéries terrestres, para fazer com que o ser humano continue acreditando ele que há um poder além do humano, há algo fora de nós, há algo que vem além do ser humano, e isso nos faz viver, isso nos traz alegria, isso nos traz a convicção de que chega um momento que nós, como seres humanos, não conseguimos fazer mais nada, mas Deus vem e interfere nas ações humanas. Então, por mais decrépita que seja a situação que estamos vivendo, por mais triste, mais escabroso seja o momento que estamos vivendo, a Bíblia fala que há um plano. Eu não creio na teoria cíclica da história. Isso já aconteceu, esses terremotos já aconteceram, essas pandemias já aconteceram. Então parece que estamos de acordo com aquele historiador que diz que a história é cíclica. Os fatos estão se repetindo e ficando rodando aqui nesta terra, como se fosse aqui o único objetivo, vivermos com as repetições de fatos tristes que ocorrem aqui no planeta Terra. Mas eu creio que existe um plano. Existe um plano, é como se fosse um telos guiando e que vai encontrar um objetivo. Então Deus, ao criar o homem, não colocou simplesmente aqui na triste sorte para que ele ficasse aqui jogado a um problema de pecado eterno. Mas Deus, juntamente com as promessas, Ele trouxe a solução para as dores, para as angústias e para as tristezas. Eu sei que muitos estão talvez sofrendo com essa pandemia, e as televisões, os jornais procuram cada vez mais sensacionalismo para trazer medo,
angústia para as pessoas. E é justamente nesse momento que nós, como cristãos, temos que definir a quem servimos. Aonde está fundamentada a nossa esperança? Em que estamos crendo? Enquanto a televisão mostra números de morte, quase 100 mil mortes, varas cavadas, sepulturas sendo abertas, milhares e as milhares, centenas, dezenas de sepulturas sendo abertas, e as televisões mostrando aquilo para criar um pânico na população. Amigos, tudo isso mostra que o telos, o cumprimento da profecia, está sucedendo. E como povo de Deus, nós temos que ter a convicção naquilo que nós cremos, ou vamos nos desesperar como os não crentes, como aqueles que não têm a fé inabalável na palavra de Deus. Então, quando nós analisamos o plano da redenção, o plano da salvação, Deus instituiu a escatologia bíblica para entendermos o período, ou os períodos em que estamos vivendo. E é justamente nesses períodos que estamos vivendo, nesses períodos da história, que nós encontramos sempre a ação de Deus, nós encontramos a mão de Deus, colocando esse telos para que o objetivo da profecia seja cumprido. E aqui, em Apocalipse capítulo 21, versículo 3, nós já passamos muitos e muitos períodos, como nós lembramos, por exemplo, a história de Noé, lembrando depois da história veterotestamentária, os profetas, os homens, os baluartes de Deus, que pregavam, que ensinavam, como o próprio Jó, sem saber que estava sendo perseguido, sem saber que estava sendo julgado, sem saber que estava entre o inimigo dos seres humanos e a sua vida sendo posta à prova. Depois vem aqui os profetas maiores, mas Isaías, Jeremias, depois os profetas menores. E depois, um período de quase 400 anos, ficamos na escuridão sem profetas. A história mostra que ficamos quase 400 anos sem profetas. Mas ali estavam, como a linha tema da mensagem de Deus ainda existia, os baluartes, aqueles que pregavam, aqueles que ensinavam, aqueles que falavam com convicção da palavra de Deus. Vindo então os tempos perfeitos, cumprimento dos tempos da profecia, Deus enviou a resposta. Deus enviou o seu Filho encarnado, nasceu como ser humano, viveu como humano para mostrar que é possível vivermos aqui neste mundo dependendo de Deus ao nosso lado, dependendo do poder que está fora de nós, para nós virmos aqui e ter a convicção de que realmente Ele, Jesus, deu a vida para nos resgatar desse sofrimento, dessas discórdias, desses problemas políticos, desses problemas morais, desses problemas de doença, e nos levar a um patamar superior. Então o cristão, ele não deve ficar olhando para cá, olhando aqui para a terra, mas a minha Bíblia diz aqui, em Lucas, capítulo 21, versículo 28, diz assim: ora, ao começarem estas coisas a suceder, exaltai e erguei as vossas cabeças, porque a vossa redenção se aproxima. Alegremos, irmãos, alegremos em todo o nosso coração, porque estas coisas estão acontecendo, e a Bíblia diz, olha, quando estas coisas começarem a acontecer, é hora de levantar as vossas cabeças e olhar para onde? Olhar para a economia, olhar para o problema, olhar para o sofrimento, não, levantar as vossas cabeças e olhai para cima, porque a nossa redenção está próxima. A nossa redenção está próxima. Você crê nisso? Onde está a sua fé? A minha Bíblia não diz tudo o que vai acontecer ali no céu, mas uma coisa é muito clara. Ela não fala de tudo que vai haver ali, mas ela fala do que não vai haver ali. Então escute bem, Apocalipse capítulo 21,
Quando nós abrimos aqui, então, a última mensagem, a última promessa de Deus, Apocalipse capítulo 21, nós encontramos aqui, então, este novo céu, essa nova terra. Então a Bíblia diz aqui o que não vai existir ali, não é? E aqui diz, então, Apocalipse capítulo 21, falando da Nova Jerusalém. Então veio um dos 7 anjos, que tem as 7 taças cheias das últimas flagelos de Deus. E aqui fala então dos sofrimentos, das pessoas que não estarão salvas, não estarão seladas, né? Mas aqui mostra também aquele que falava comigo, tinha por medida uma vara de ouro para medir a cidade e as suas portas e a sua muralha. Aqui dá toda a metragem de Jerusalém, uma cidade de ouro que está vazia, uma cidade de ouro. E aqui diz então o que não vai existir nesta cidade. Aqui diz o seguinte: Deus limpará dos seus olhos toda lágrima. Ali não haverá choro, não haverá morte, ali não haverá doenças, ali não haverá vírus. E Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Apocalipse capítulo 21, verso 4. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. Amigo, aqui não diz tudo que vai haver na Nova Jerusalém, mas diz o que não vai haver. Ali não haverá choro, ali não haverá morte, ali não haverá tristeza, nada que contamine o coração do homem. Por isso, amigo, vale a pena estar nessa cidade. Vi um novo céu e uma nova terra. E como canta o grupo Prisma, o que nós queremos ver lá? Queremos andar nas ruas de ouro? Queremos ver o lindo jardim? Queremos ver a terra restaurada? Ou nós queremos ver o Cristo que deu o seu sangue na cruz por nós? Então, vai estar Timóteo, Mateus, Isaac, Abraão. Mas a alegria maior, sem dúvida, é estar aos pés de Jesus. Como diz a música, eu quero ver Cristo. E você? Quem você quer encontrar lá no céu? O céu será um lugar triste se os seus filhos, se a sua família, se os seus parentes não estiverem lá. Pelo seu testemunho, pela maneira que você vive hoje, você pode dar testemunho para que seus filhos, seus amigos, seus parentes também estejam lá, reunidos todos aos pés de Jesus Cristo. O meu desejo e a minha oração para todos é que você não olhe para a terra, não fique olhando para cá. Vamos erguer nossos olhos e olhar para cima. As profecias estão se cumprindo e Jesus estará voltando para colocar-nos no lar, aquele lar que foi preparado para você, para mim, para todos aqueles que creem no verdadeiro sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Eu quero ver Cristo. Uma cidade gloriosa, de brilho e beleza sem par. Ao transpor seus portais eu disse: Santo. E anjos mil uniram-se a mim, conduzindo
disse então: eu quero ver Cristo, Ele por nós na cruz morreu. Prostrei-me, clamei, Ele é santo. Clamei, santo. Deus é santo. Bati palmas e dei glórias para o Filho de Deus. Glórias para o Filho de Deus. Ao transpor os portais da cidade, meus amados e meus irmãos surpreenderam nas ruas dos céus. Oh, que cenas não sei descrever. Eu vi Abraão, Jacó e Isaque. Falei com Marcos, Timóteo também. Então eu disse: Timóteo, eu quero ver Cristo, pois foi por mim que Ele morreu. Prostrei-me, clamei, Tu és santo, santo, meu Deus é santo. Bati palmas e dei glórias. Eu dei glórias, bati palmas e dei glórias. Bati palmas e dei glórias. Bati palmas e dei glórias para o Filho de Deus. Eu dei glórias para o Filho de Creio no verdadeiro
sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Eu quero ver Cristo.